debate, né, sobre educação, mas relacionando com a sociedade que a gente vive. Porque, quer queira, quer não, mas tudo nas redes sociais, como as redes sociais não é só licenciatura, mas tem a licenciatura também, muita gente sai daquilo, né, depois acaba indo da aula, indo da aula, ensino médio, ensino superior. Então, é importante já, né, só lembrando qual que é a relação da gente na educação, né? O que se pode fazer, por exemplo, iniciar mais fácil a ou uma perspectiva crítica, humanista, né? Como que você trabalha isso em sala de aula? Como você trabalha isso em sala de aula? Então, até o substituto que eu tinha dado, o tema, né? Era assim, a educação dessa saída, limite e possibilidade, né, de uma perspectiva humanista no ensino formal, né? Então, essa é a ideia geral assim, da discussão, né? Só que, para a gente evitar como que pode ser feito, né, não tem como ser parte da educação, ainda mais a educação formal, de uma forma isolada, né, da sociedade. Por exemplo, a educação formal, a escola, a instituição da escola, está inserida numa sociedade, num contexto humano. No nosso caso, a sociedade capitalista. Então, acho que um pouco de parte da gente pensar nessa possibilidade é justamente isso, você identificar qual que é a relação da escola, né, da educação, com a sociedade capitalista que a gente vive, né? Ela não existe de forma isolada da sociedade, né? Então, o Charles Fillmore vai inverter um pouco o tema. Ao invés de falar primeiro da sociedade, depois da educação, depois da sociedade capitalista, vou falar primeiro da sociedade capitalista, da educação, e por último, a gente vai nas ciências sociais e na perspectiva crítica e humanista dentro da escola. Então, a primeira coisa é o seguinte, né, que eu acho que a gente tem que ter em mente, é que numa sociedade capitalista, né, a educação formal, institucional, ela está sempre a serviço, né, não diretamente numa perspectiva crítica. Pelo contrário, ela está a serviço de formar uma mão de obra, né, de formar uma mão de obra para o mercado capitalista. Ou seja, ela se organiza para servir aos interesses do capital. Né, do capital. Então, qualquer perspectiva crítica que a gente queira colocar, né, na escola, é uma coisa que parte da gente. Vai partir da gente, parte do sistema. Nem da organização, nem da escola. A escola é aqui. A instituição vai formar a mão de obra que o capital vai precisar no dado momento. Que é variável. Então, por exemplo, se você pensar, né, no momento anterior do capitalismo, no momento anterior, né, da educação formal, né, você tinha, durante muito tempo, o capitalismo começou a formar aquela mão de obra típica do cordilho. Então, aquele trabalhador manual, né, que está fazendo aquela função manual, que não existe, né, pensar nisso. Além disso, o trabalhador que se submete diretamente às condições da fábrica, da gestão, né, o trabalhador submite mesmo. Então, na época do cordilho, é esse tipo de trabalhador que a gente tem. Né? E, consequentemente, qualquer escola que você tem esse período. Né? A escola tradicional, ela disciplina rígida, né? Carteiras uma atrás da outra, o professor é o mestre, é ele que manda, o professor obedece, e além disso, tem ensino técnico. O ensino tecnicista, no caso, que é você formar o cara para
preocupação da instituição formal, não a preocupação. Acho que isso mostra bem. Né? E, só que isso é um exemplo. Né? Se você pensar hoje, esse capitalismo já sofreu alterações. Né? Então, por exemplo, um jovem que precisa hoje que, consequentemente, a educação deveria virar formal, não é essa mesma mão de obra que se precisava ser tratada. Então, qual que é a mão de obra que o capitalismo precisa hoje? Se você pensar em termos de índice do capital, de toda a regulação que o capitalismo fez desde a década de 70, para responder uma crise do sistema. E aí, dentro dessa resposta, dentro da automação, e você investir, deixar de investir no trabalho físico, passar a investir mais na automação, na máquina, no trabalho físico. Novas formas de gestão que intensificam cada vez mais o trabalho, ao invés de ser o cara que manda lá o gestor, que não está na fábrica, não. Você vai implementando as máquinas, fazendo com que os trabalhadores tenham cada vez mais funções dentro da empresa, funções tanto manuais quanto intelectuais e até de gestão mesmo. E assim você vai reduzir o número de trabalhadores nas empresas. Até também o deslocamento, na produção, se deixar de investir no capital produtivo, passando a gente cada vez mais para a prática operativa. Tudo isso é feito de uma crise do capital, que vem desde a década de 60 na Europa, e se prolonga até os dias de hoje, mas aí voltando para a questão da educação, diante de toda essa reestruturação produtiva, do capital, como que fica a educação nesse caso? Se ela continua formando aquela mão de obra, naquela tradição, aquela escola tradicional, disciplinando o trabalhador, ou aquele sítio lá que está fazendo função só para si mesmo. Ele vai uniforme assim as pessoas. Ela vai contemplar a necessidade do capital hoje? Provavelmente não. Aí, o que acontece? A educação produtiva vai gerar necessidade de uma estruturação também educacional. Então, não sei até que ponto vocês tiveram contato com o livro, a escola, as novas formas pedagógicas, o que você percebe com o livro? Seja a necessidade de você trabalhar a habilidade que você tem, os alunos, várias habilidades, várias competências. Nesse sentido, é uma formação de trabalho institucional, que faz várias coisas. Não só uma. Além disso, não é mais realmente um trabalho mais qualificado. Só que ao mesmo tempo também tem a necessidade de formar um trabalhador que inclusive estabilizar com a situação específica. Tem uma coisa que está muito presente no político, estabilidade e imprevisível. E por que estabilidade e imprevisível? Porque se você tem o mercado de trabalho cada vez mais fechado, e é cada vez mais desemprego, estrutural, não de emprego estrutural, porque você se investe em automação, você investe em novas formas de gestão, e se cada vez mais trabalhando na área, você economia, necessidade do exército para o exército. E esse exército? E você coloca o trabalhador que está trabalhando, como se cada vez mais pesado. Aí entra a retirada de lei, identificação de exploração, sem condições de mobilização, não tinha antes. Quando a política foi feita, isso tem feito. Então, assim, essas novas formas de
educação, né, na educação, você percebe uma readequação do currículo, né, a essa nova necessidade educativa.